E aí, Carlos Belmonte, homem forte do futebol do São Paulo, deu uma entrevista lá aos nossos amigos da ESPN e disse o seguinte, viu, Michele, que o São Paulo está no mercado atrás de um zagueiro canhoto. Isso porque o Beraldo, né, cria aqui de Cotia, foi vendido lá para o Paris Saint-Germain da França, um grande zagueiro canhoto. Foi vendido, então o São Paulo está no mercado aí para tentar contratar um jogador com essas características, zagueiro e canhoto. Lembrando que o São Paulo tem 5 zagueiros no elenco, né? Tem o Arboleda, tem o Alan Franco, Ferrarese, Matheus Belém, enfim, vários atletas que podem compor ali o setor, mas está de olho sim em um zagueiro para esta temporada de 2024. O São Paulo que contratou o Luiz Gustavo, né, chegou para esse ano, é um volante canhoto que pode jogar como zagueiro, mas o São Paulo está no mercado analisando aí se pode contratar mais alguém para compor o elenco do técnico Thiago Carpini. O Luiz Gustavo, inclusive, ele jogou como zagueiro lá no futebol alemão, onde ele tem uma passagem super vitoriosa, também no Olympique de Marselha da França, mas o São Paulo não quer nem saber, quer contratar um zagueiro para esta temporada. O Luan, jogador aqui do Tricolor, também cria de Cotia, assim como o Beraldo. Ele tem treinado normalmente aqui no CCT da Barra Funda, não foi aproveitado em nenhum dos 2 jogos do São Paulo ainda nesse ano, nem contra o Santo André, nem contra o Mirassol, e a tendência, a informação que a gente tem é que ele não atue pelo clube neste ano. O São Paulo até tentou uma negociação aí com o Vitória da Bahia, que agora veio lá da Série B do Campeonato Brasileiro para a Série A, venceu a Série B, mas a negociação não foi para frente, o Vitória queria um empréstimo, enfim, não rolou. Mas depois de passar por uma avaliação criteriosa do técnico Thiago Carpini, o Luan não deve ser aproveitado, diferentemente do Nicão, por exemplo, que estava emprestado para o Cruzeiro na última temporada, agora está atuando normalmente aqui no São Paulo, inclusive entrou no jogo contra o Mirassol, jogou muito bem e vai ter chance sim ao longo do ano. Então Luan não deve vestir a camisa do Tricolor nesta temporada de 2024. Eu devolvo para vocês daqui a pouquinho o retorno, vamos ver se eu retorno ainda, se dá tempo para a gente falar do time que está sendo preparado para o jogo contra a Lusa, contra a Portuguesa, no próximo sábado, lá no Morumbis, viu, Michele? Isso é assunto para daqui a pouquinho. Vai daí, Ni. Sábado às 6 da tarde, né? Bom, e o São Paulo? Olha, eu penso o seguinte, para ser bem sucinto, precisa de um zagueiro mesmo, uma informação que o Zé trouxe que a diretoria está atrás e precisa, realmente. Sobre o Luan, juro por Deus, né? Achei, vamos brincar de pautar o José Paz. Pode jurar. Alguém tem que entender, porque eu não consigo entender o que aconteceu com o Luan. Subiu super bem, promissor, jogando muita bola. Abel Ferreira elogiou ele, o Palmeiras tentou levar, o Corinthians sondou. De repente... a bola deixa bonito. O que aconteceu? É isso? Eu, sinceramente, estou tentando entender o Garrafa. É um jogador de qualidade, né? E mostrou muito. Obviamente, qualidade. alguma coisa fora de campo aconteceu. A gente, inclusive, tem algumas informações, mas eu acho que é desnecessário. São problemas pessoais, que a pessoa opta por seguir os seus caminhos aí e não focou. Não focou. O foco principal deveria ser a carreira profissional. E outras prioridades ficaram à frente para o Luan. E aí, meu amigo, o tempo vai passando. O cavalo não passa arriado toda hora. Perde tempo. Você jogar num clube como São Paulo, ter oportunidade de ter no talento, vacilou, deram uma oportunidade ou não. Você lembra na chegada? Você lembra quando na chegada do Carpini, o Dorival primeiro resgatou ele, o Rogério já tinha separado. Aí o Dorival resgatou, não vingou. Agora o Carpini chegou e falou, não, vamos pegar o Luan, mas já tá fora. Então, alguma coisa extra-campo, né? E aí dizem que a bola deixa bonito, então. Bora falar agora sobre o São Paulo. Pequeno problema de bastidores envolvendo a New Balance. Você sabe, outro dia ocorreu o anúncio da chegada da New Balance, a nova fornecedora de material esportivo do São Paulo, certo? Contrato de 3 anos e a previsão de exclusividade. Ninguém em território brasileiro pode vestir New Balance. Só que o Red Bull Bragantino está jogando o Campeonato Paulista ontem, inclusive venceu a Portuguesa com a camisa da New Balance. Como é que fica essa história? Só para explicar. O contrato entre Red Bull Bragantino e New Balance acabou em 31 de dezembro. E havia previsão de que ele poderia ser estendido por mais 6 meses, caso o Red Bull Bragantino assim o quisesse. Se você perguntar para qualquer pessoa do Red Bull ou da New Balance, eles vão dizer que não há mais contrato. E que as camisas que estão sendo utilizadas fazem parte de um estoque de uniformes que haviam sido entregues pela empresa no ano passado. Enquanto isso, o Red Bull Bragantino negocia uma nova parceira, a tendência é que a Puma se torne a fornecedora de material esportivo do Red Bull Bragantino nas próximas semanas. Enquanto isso, com o uniforme do ano passado, o Red Bull segue utilizando a New Balance sem causar grandes problemas com o São Paulo e com a empresa. A tendência é que isso seja resolvido da melhor maneira possível.
São Paulo que já jogou a segunda partida do Campeonato Paulista e se prepara para o jogo do fim de semana. O Paulista é esse laboratório. Óbvio que se ele fizer um teste num clássico e tomar uma piaba, a coisa desanda, né? É que tá, né? Então tem que saber dosar essa questão ali de você rodar o elenco para saber quem vai encaixar no seu sistema. E o Carpini chegou agora, então é um processo ali dele de conhecer, de ver quem vai assimilar o que ele pensa de futebol, quem vai entregar sem a bola aquilo que ele espera. Ele é um cara que cobra muito essa intensidade. Vamos ver como é que o São Paulo se comporta. Paulista é teste até a página 2, né? E essa página 2 são os clássicos. E principalmente esse clássico. Mas vai ser o quarto clássico, vai ser o quarto jogo dele no comando do São Paulo. Mas é clássico. O clássico contra o Corinthians. O quinto jogo dele será contra o Palmeiras na Supercopa. Fala isso pro Valendo, filho. torcedor. Beija a santa e vai pro campo. Fala isso pro torcedor. Lembra o Vitor Pereira quando chegou no Corinthians, a sequência que ele pegou? E ele reclamava disso até o fim da passagem dele? Então, até o planejamento está sendo feito em função disso, né? O caso do Lucas, por exemplo. O Lucas está sendo guardado para os 2 clássicos contra os rivais. Isso é claro. Então, o jogo que dava para testar, ele aparece pontualmente no meio da sua campanha no Paulista. Ontem foi um desses jogos. E acho que o São Paulo se deu até bem. Como a gente falou aqui, o Mirassol e o Novo Horizontino. Sim. O Mirassol é muito parecido com o Novo Horizontino nesse sentido, né? Tem um trabalho, são times que têm um trabalho. São times que podem classificar. São times com série no nacional, no campeonato nacional. São adversários diferentes nesse campeonato. Chamou a atenção que o gol que o São Paulo sofreu é o gol que o São Paulo vinha sofrendo. E ainda porque tem 3 ou 2 zagueiros, né, prof? Com 3 já sofreu, com 2 também já sofreu. Eu acho que é uma questão ali de posicionamento. Entrosamento também nos caras que não vinham jogando junto. Culpa do Carpini não é, porque ele está chegando agora. Mas agora é responsabilidade dele. Tem que prestar atenção nisso. E o São Paulo perdeu o seu grande zagueiro, né? O seu melhor zagueiro, o seu zagueiro de maior futuro. E também sem o Arboleda. São dois caras a menos ali, né? 2 titulares que não jogaram. Agora, as opções são mais fartas do meio pra frente. Sim, tem muita gente. Acho que isso é claro, né? E eu não citei também, Suma, um jogador de um gol histórico, Nestor. Nestor não jogou no ano ainda, né? Porque a gente viu o São Paulo campeão da Copa do Brasil com Pablo Maia, Alisson, Nestor, Lucas, Rato e Caleri, que me parece que inicialmente seria o time ideal do meio pra frente. Agora, o Luciano é um jogador que vai jogar muitas vezes. O Rames é uma incógnita. O Rames, acho que o São Paulo não tem que saber qual o Rames, tem de saber o que o Rames pode oferecer ao time, né? Agora, o Nicão talvez vire uma opção. O Galopo inteiro é uma opção interessante. Os 2 pontos que chegaram são opções interessantes, Eric Ferreira. Enfim, tem muita gente para jogar do meio para frente no São Paulo. Ainda que com o gol anulado, né, o São Paulo me parece que até consegue esse empate. A gente está destacando aqui times de segunda divisão que quase subiram. O torcedor fica preocupado ou é isso um começo de trabalho? Porque ao mesmo tempo vocês falam de clássicos que estão chegando e é um time que precisa também, em clássico, responder. Penso que o cara vai jogar o 4º jogo dele, um clássico contra o Corinthians, num lugar onde ninguém venceu, nem ele, nem Dorival, enfim, nenhum outro técnico. E o 5º jogo dele já é a Supercopa. Vocês puxam por onde? O professor e a Nath estão do clássico ali. E aí, Prats, é algum empate que preocupa ou tá valendo? Não, tá na conta. Tá na comanda. O São Paulo dos grandes foi o que melhor estreou, mas enfrentou o adversário mais fraco. Isso também tem que ser levado em consideração. O Santo André hoje é um time pior que o Botafogo, pior que o Guarani, pior que o Novo Horizontino. Isso não invalida que o São Paulo jogou melhor que os seus rivais do estado. E o Carpini está fazendo o que a gente falou aqui que o treinador pode fazer nessa fase do Paulista, né? Porque a gente está olhando para o São Paulo classificado para o mata-mata. São Paulo fora do mata-mata é algo impensável, né? Então, nesse momento, ele vai observar o time talvez em um jogo com 3 zagueiros, talvez com linha de 4 em outro jogo, talvez com 3 jogadores mais de marcação, talvez com 2 pontas. Eu acho que a hora é agora. Por mais que eu não diminua, obviamente, o peso do Corinthians em Itaquera semana que vem, do Palmeiras na Supercopa do Brasil no outro final de semana. Isso é uma coisa. E isso não pode invalidar que é um começo de trabalho. Pode ser um começo de trabalho positivo, com resultados bons e jogos bons. Pode ser um começo de trabalho mais complicado, com tropeços, derrotas. Mas é começo de trabalho. A gente tem de avaliar, pelo menos, jogo a jogo, que o Carpini vai apresentar e ainda está muito no início. Tem um título sábado. Mas vamos com calma nesse título, porque é o seguinte. Esse jogo, Supercopa do Brasil... Olha lá, ele vai pôr embaixo do tapete, professor. Gente, assim, é muito de cada um. Para mim, o estadual é mais importante que a Supercopa do Brasil.
Tem gente que acha a Supercopa do Brasil mais importante que o estadual. Tem eu não ranking acho. aí de publicação que deu o mesmo número de pontos para concorda, estaduais e Supercopa. Eu não. O estadual tem 100 anos. É isso. Agora, e a Supercopa é um jogo só. Agora que se o Carpini ganha, se ele ganha Itaquera e ganha esse título, vai ser super valorizado. Contra Corinthians e Palmeiras, os dois maiores rivais. O Palmeiras, principalmente, um rival até de uma rivalidade mais forte recentemente. Uma rivalidade técnica. E são Sim. os dois que estão brigando dentro do estado. E o Corinthians, o São Paulo nunca venceu lá. Agora, se eu sou o Carpini, eu boto minha cabeça no travesseiro tranquilo em relação a esses primeiros jogos, porque o time desenvolveu o futebol. Gostou? Independente. Peraí, mas primeiros jogos até o Clássico. Sim, os que ele fez. Tá. A estreia contra Santo André, o São Paulo precisou de um tempo para resolver aquele jogo. Resolveu rápido. Resolveu rápido. Cumpriu sua missão. Batendo e assoprando, né? Porque você tá falando pra ele dormir tranquilo, mas tá cobrando ele, ou pelo menos falando, tem mas- Clássico semana que vem. Contra Corinthians e Palmeiras não tem barriga me dói, como diria minha avó. Tem que ir para ganhar. Isso é tudo ou nada. Isso o consagrará. Mas, por exemplo, vamos pegar, ele tá pegando um time que veio da mão do Dorival, certo? Correto. Que nem todo mundo lá do Flamengo pegou também um time que veio da mão do Dorival. Na mão dele, o time continuou rendendo. Isso não aconteceu com o Flamengo do ano passado, por exemplo. Começo de trabalho ou não, o fato é que nunca mais o time do Flamengo aprumou como estava na mão do Dorival. Então, nesse começo, o Carpini tem pelo menos o mérito de manter acesa a chama do São Paulo. O torcedor do São Paulo está otimista nesse sentido. O time mostrou futebol, não perdeu nenhum dos jogos, ganhou um, poderia ter ganho o outro. O que vai acontecer em clássicos, isso não é uma segurança em relação a clássico. O clássico você sabe como é. Itaquera tem esse fator psicológico, o próprio jogo com o Palmeiras também é muito parelho, mas o início de trabalho até agora é botar a cabecinha no travesseiro tranquilinho. O que o Carpini tinha que fazer, ele está fazendo, muito bem. Professor, você falou que ele sairia grandão. A gente brincou e falou que ele sai grandão se ele ganhar os dois clássicos. Ou se tiver um bom desempenho nos dois clássicos. Se não tiver. Se não tiver nos dois, começa a contestação. Que é novinho, é o piloto de teco com o Boeing na mão. E aí não, é isso que eu falo. Eu acho assim. tudo muito Já, cedo. Prates? Aí, Eu acho tudo é muito cedo, mas. É cedo, mas haverá. tem tempo. Eu acho No tudo muito futebol. cedo. Claro que assim, o resultado, ele não tem como controlar. Quem vai ganhar, se vai perder, isso não tem como saber. O que o Carpini me parece que tem de se apegar muito a esse momento, e ele está se apegando, é o seguinte: o que eu treinei e pensei para o jogo, isso deu certo? Mas deu certo, por exemplo, e perdeu. Tem coisas que saem do controle. O time pode criar muitas chances, não conseguir um chute no seu gol, você perde o jogo. O resultado permite isso, o futebol permite isso. Eu acho que a nossa avaliação tem de passar muito em relação a o que era a proposta e se apresentou a proposta que era pensada. Se apresentou, tá tendo evolução, tem coisa positiva. Mas pode perder. Claro, pode perder. O resultado não tem como controlar. Esse é o trabalho do técnico. É chegar até lá, como diz o Fernando Diniz. O Fernando Diniz às vezes exagera quando fala que ganhou um tempo, dominou o Manchester por 8 segundos. Ele dá uma exagerada. Mas nisso ele tem razão, né? E o que a gente cobra de um técnico? Desenvolvimento durante o jogo. A gente tá vendo esse time de São Paulo desenvolver jogo. Gostei dos dois primeiros jogos.